Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro de 2025, e nossos amigos Richard Wolff e Michael Hudson estão conosco hoje. Sejam bem-vindos, Richard e Michael. Today. Welcome, Richard and Michael. É bem boa volta. Michael, let's start with you and Michael, vamos começar com você. Estávamos falando sobre a reunião urgente que Pete Hex teve com generais e almirantes. Eles estavam discutindo muitos assuntos, política externa, política interna, mas a principal questão agora é a forma como os Estados Unidos enxergam os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Um deles, Donald Trump, disse 2 vezes que a Rússia é um tigre de papel. Depois, ele voltou atrás e disse que não era isso que queria dizer, mas novamente repetiu o mesmo tipo de retórica de que a Rússia é um tigre de papel. Você acha que estamos nos aproximando de uma guerra nuclear com esse tipo de atitude? Porque esses países não sabem o que se passa na mente de Donald Trump. Acho que Trump e o Deep State já decidiram pela guerra nuclear, porque na semana passada descrevemos todos os motivos econômicos pelos quais Trump está desesperado. Ele está desesperado para manter o controle dos Estados Unidos e da OTAN sobre o mundo, e tudo está saindo pela culatra. Só no último dia ou 2, houve pessoas dizendo: nem vamos começar a falar sobre investir nos Estados Unidos. Não podemos arcar com isso. Isso significaria a destruição da economia coreana. Os japoneses disseram: tudo bem, também não podemos falar sobre isso. Na Europa, até eles estão se recusando a concordar com isso. Então acho que Trump e os Estados estão dizendo: como vamos garantir nosso controle? Bem, você mencionou a Ucrânia. Acho que a Europa está e a Ucrânia, agora que estão bombardeando refinarias russas e bombardeando a geração de energia russa, assim como a Rússia vinha bombardeando a da Ucrânia. Eles vão dizer: vamos continuar aumentando a escala, aumentando a escala, aumentando a escala, até que finalmente vocês não terão outra escolha a não ser resistir. Seus convidados e comentaristas em toda a internet dizem que a população russa, e o que se chama de ala direita, ou seja, a ala nacionalista, está dizendo: precisamos responder, porque em algum momento teremos que responder. E é melhor respondermos mais cedo do que mais tarde, depois que eles já tiverem explodido mais das nossas refinarias e mais da nossa produção de energia. Então acho que o ponto está chegando muito perto, especialmente agora que a Estônia apreendeu o petroleiro russo. Isso significa, essencialmente, uma escalada atrás da outra. Eu acho que eles decidiram: vamos continuar aumentando o ritmo, a desestabilização, até que haja uma guerra. Especialmente porque o exército acredita, e Trump acredita, que se conseguirem prender a Rússia na Ucrânia, então a Rússia não poderá ajudar o Irã a se defender contra o que está há 1 ou 2 semanas de acontecer, o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, o que vai resultar simplesmente na conflagração do Oriente Próximo. E eu fiz uma lista, que discutimos antes, de todas as coisas que os Estados Unidos estão tentando fazer para consolidar sua posição: petróleo e o dólar. Mas me ocorre que Trump e seus conselheiros devem saber que nada disso vai funcionar. Eu acho que Trump tem sua própria agenda. Você e eu falamos sobre isso antes. Seu impulso narcisista de se tornar famoso. E acho que ele percebeu que há uma maneira de se tornar a pessoa mais famosa da história. Ele pode ser o homem que destruiu a civilização. Isso é mais importante do que Jesus, mais importante do que Moisés. Tudo o que ele precisa fazer é começar uma guerra atômica. E quando a poeira baixar e a evolução recomeçar, a humanidade sobrevivente, onde quer que esteja, vai escrever uma história e perguntar: como tudo isso começou? Como o mundo explodiu? E eles vão dizer: alguém chamado Donald Trump. Esse é o sonho dele. Um narcisista não consegue resistir à tentação de ser a pessoa mais importante e famosa de toda a história. E quem vai impedi-lo? Os historiadores vão se surpreender com a forma como ele conseguiu governar com mão de ferro.
rule with such an iron hand. And before we get into the economics. E antes de entrarmos na questão econômica, quero dizer que muita gente mencionou o desejo de Trump de ser um imperador romano, como Calígula. Calígula ficou famoso por ter tanto controle sobre o Senado que nomeou seu cavalo Incitatus para ser senador. A palavra incitatus está relacionada à palavra inglesa incite, que significa incitar, estimular. E pode-se dizer que o que Trump fez foi nomear mais do que um cavalo. Ele nomeou um verdadeiro estábulo de ministros e pessoas que estão comandando o país e que são o equivalente humano ao cavalo de Calígula. Você viu o discurso de Hegseth diante do exército ontem e o que aquilo causou? Você pode ir direto na lista de vencedoras de concursos de beleza e apresentadores da Fox News que foram nomeados como administradores. É a personificação dos puxa-sacos, pessoas totalmente sob o controle dele. Ninguém pode detê-lo. E ele terá pessoas, os conselheiros militares como Keith Kellogg, os conselheiros de Netanyahu. Você pode seguir a lista. Os neoconservadores. Não importa o que vamos discutir pelo resto desta hora, não há nada que os Estados Unidos possam fazer para reverter a derrota. O fato de que o século americano, digamos de 1025 a 2025, acabou e a dominação ocidental chegou ao fim. A reação de Trump não é apenas o caos, mas simplesmente derrubar tudo. Pode falar, Richard. Go ahead, Richard. Ok, bem. Talvez desta vez o Michael e eu possamos discordar um pouco e ver como isso evolui ao longo do programa. Eu entendo o que o Michael está dizendo. Esse é um possível lugar onde estamos? Essa é uma direção possível que poderíamos tomar? Com certeza. Não vou argumentar que não seja. Mas vou argumentar que quando as sociedades se encontram no tipo de beco sem saída em que eu acho que estamos agora, e praticamente o mesmo raciocínio me leva a isso, assim como levou Michael, e como já discutimos neste programa há bastante tempo. Outra trajetória possível, além da que o Michael acabou de descrever, é reconhecer que o jogo acabou e que o que precisa acontecer agora é uma negociação sensata para encontrar a acomodação menos difícil diante do que está acontecendo e do que vai acontecer, independentemente do que façamos. Justamente porque a alternativa é o que o Michael acabou de expor. E essa alternativa é tão horrível e autodestrutiva que vamos evitá-la. E encontro certo conforto em saber que seja lá o que passava pela cabeça de Adolf Hitler, Benito Mussolini ou Francisco Franco, isso também não se concretizou. Esses projetos fracassaram, e em sua maioria fracassaram porque foram além do que achavam que poderiam alcançar, e assim provocaram a reação contrária que acabou por dominá-los e apagá-los, ao menos por um tempo da história. Ok, então deixe-me explicar muito brevemente o que eu penso. As contradições da política econômica do Sr. Trump estão agora atingindo um nível de absurdo. Não que elas já não existissem antes, mas agora estão vindo à tona na consciência das pessoas. Até mesmo a mídia que apoia Trump está noticiando. O quê? Bem, vejamos. A justificativa fundamental, do ponto de vista econômico, de todas as políticas econômicas do Sr. Trump tem sido a ideia de que ele vai tornar a América grande novamente, trazendo de volta os empregos. E ele deixou bem claro que vai, você sabe, a tarifa, certo? Porque é preciso pagar uma taxa para ter acesso ao mercado dos Estados Unidos. Esperamos ver empresas voltando para dentro dos Estados Unidos, porque essa seria uma forma de elas escaparem. A tarifa. Eles não terão que pagar uma tarifa. Se venderem em Chicago o que produzem em Nova Jersey, não há tarifa. Se venderem em Chicago o que produzem na China, aí sim há tarifa, etc, etc, etc. Então vamos tornar a América grande novamente por meio da reindustrialização. Eles até têm uma palavra que gostam, essas pessoas, reshoring, trazer de volta para o nosso litoral o que foi levado para o outro lado, certo? Agora vamos dar uma olhada em como isso está funcionando.
Vamos lá. Número 1. Está havendo uma enxurrada de empregos voltando? Absolutamente não. Não existe tal estatística. Existem algumas empresas voltando? Sim, claro. Mas a maioria delas está relacionada à alta tecnologia. But most of them have to do with high tech. They're going to California, Silicon Valley. Eles estão indo para a Califórnia, para o Vale do Silício, e a única coisa que não tem é muitos empregos porque são intensivos em capital. Estão cheios de computadores, cheios de todo aquele material de que precisam, e as pessoas lá são altamente educadas, altamente qualificadas e em pequeno número. Isso não é uma solução para o problema do desemprego. E como sabemos disso? Porque se você olhar para o último ano, todos os números originais de empregos foram ajustados para baixo nos meses seguintes, culminando nos números mais recentes, que indicam nenhum crescimento. Na verdade, uma queda de 32 mil empregos no último período de relatório. Então, sem empregos. Ok, por quê? Bem, aí vem as contradições, porque quase tudo que o Sr. Trump está fazendo é um incentivo para que CEOs do mundo todo não venham para cá. Quero dizer, vamos lá, o governo está paralisado. Alô, isso é uma pista. Não vá para lá. Se você é um empresário, você não escolhe, não gasta milhões de dólares mudando uma fábrica ou um escritório, perde um ano em toda a adaptação para ir para um lugar onde os dois principais partidos não conseguem manter o governo funcionando. As divisões e hostilidades deles são tão profundas. Como se isso não bastasse, os militares estão discutindo invadir o próprio país. O vice-presidente está ansioso para que todas as grandes cidades sejam ocupadas. Bem, por que você se mudaria para um país que está considerando isso? Existem 800 maneiras de você cometer um grande erro. Você não vai fazer isso. Você não vai ser o vice-presidente responsável pela localização que entrará para a história como alguém tolo o suficiente, diante do que acabei de dizer, para se mudar para os Estados Unidos. Bem, ainda não terminei. Segundo a imprensa financeira, estamos à beira de um período de estagflação, uma mistura de crescimento econômico baixo, que os números de desemprego que acabei de mencionar reforçam, e uma inflação descontrolada. A taxa de inflação atual é de 3%. Se estamos em uma grande disputa com a China, deixe-me informar a todos. A taxa oficial de inflação na China agora é de menos 0,4%. Eles não têm inflação, eles têm deflação. Os Estados Unidos têm uma taxa de inflação de 3%. Só isso já permitirá que os chineses superem os Estados Unidos a cada ano em que isso continuar. Esqueça as tarifas, esqueça até mesmo as taxas de câmbio. Antes de olhar para esses fatores, olhe para a disparidade. Aliás, isso não é novidade. Os chineses não, caso você não esteja familiarizado com as estatísticas, não é recente que eles não tenham inflação. Eles têm mantido a inflação sob controle de uma forma notável. É por isso que você não ouve falar de inflação na China, porque não é um número ruim sobre o qual a mídia possa falar. Lembre-se disso quando ler que a Rússia está de joelhos, sua economia. Se você selecionar estatísticas específicas de qualquer país, inclusive dos Estados Unidos, se eu quiser argumentar que os Estados Unidos estão em boa situação, posso escolher 6 estatísticas que comprovem isso. Se eu quiser mostrar que os Estados Unidos estão com problemas, posso escolher outras 6 estatísticas diferentes e sustentar esse argumento. Qualquer analista que tenha cérebro sabe que o truque da análise não é a seleção tendenciosa, que até um bebê pode fazer. É o equilíbrio. Como chegar a um julgamento que leve em conta as diferentes estatísticas, algumas das quais sempre apontam para cima e outras para baixo? É realmente como um médico medindo seu corpo e todas as suas funções também. Certo, os chineses são o quê? Eles não estão apenas vencendo a corrida econômica. Não basta mais simplesmente dizer, olhe para o PIB. A China e os BRICS agora são uma unidade econômica muito maior do que os Estados Unidos e o G7. E isso é um problema real.
Mas agora estamos começando a ver as consequências. Estamos vendo os efeitos, as consequências. Nos últimos 20 ou 25 anos, os chineses fizeram uma série de investimentos muito importantes na Venezuela. Eles não estão em posição, nem na Venezuela, nem em nenhum dos outros países onde investiram, de permitir que os Estados Unidos derrubem um governo de qualquer jeito, para então fazer o quê? Eliminar os chineses? Não, não. Isso não vai mais acontecer. Isso era o que acontecia no antigo mundo colonial. Sim, mas não agora. Então, quando os Estados Unidos, em violação de tudo que entendo ser a lei, matam de forma deliberada, não sei, já são 25 pessoas até agora, em vários barcos nos arredores da Venezuela, não há prisão, não há investigação, não há julgamento, não há júri, não há juiz, não há apelação. Assassinato na hora, com declarações sobre a Venezuela estar sendo punida por suas atividades relacionadas às drogas. Todo mundo que entende algo sobre o tráfico de drogas sabe que a maior parte do tráfico acontece no lado do Oceano Pacífico do hemisfério ocidental, não no lado do Atlântico. O que vem do Atlântico pelo Caribe é insignificante. Se você está interessado em combater as drogas, a Venezuela não é o seu alvo. Venezuela isn't your target. And so the Chinese, here we go now, the Chinese... E então os chineses, lá vamos nós agora, a marinha chinesa está com tudo na Venezuela. O que isso significa? Significa exatamente o que você está pensando. Você não vai fazer nada lá. Pode bancar o valente o quanto quiser. Pode reunir seus generais em uma sala abafada. Não muda nada. Os Estados Unidos, se o Michael tiver certo, estão prestes a trabalhar com Israel para atacar o Irã e a Venezuela, enquanto a questão de Gaza não está resolvida e a guerra na Ucrânia está sendo vencida pela Rússia. Sério, sabe o que isso seria? Excesso de ambição. Foi exatamente isso que levou ao fim de Hitler, Mussolini e Francisco Franco. Aposto que apesar das palhaçadas entre os conselheiros do Sr. Trump, há quem possa dizer isso a ele também. E se não, bem, nós podemos fazer isso. Go ahead. Pode falar, Michael. Simco Nomu. Siet Pent. Okay. Yeah. I think that Certo. Eu acho que para Trump, a busca pelo controle unipolar dos Estados Unidos não pode acabar em sua mente. Ele não pode admitir isso porque significaria que ele é um perdedor. E é isso que o torna tão desesperado. Ele reage de forma desesperada com uma estratégia que tanto Richard quanto eu descrevemos nas últimas semanas como inviável, pelos motivos que já explicamos. Richard usou a palavra excesso. As tarifas dele foram um excesso. Sua expansão militar em uma guerra de múltiplas frentes é um excesso. Richard começou dizendo que espera que isso sirva para moldar a criação, por parte de Trump, de uma resolução mais realista de como os Estados Unidos podem aceitar seu lugar perdido no mundo agora que o século americano acabou, e como ele pode agir de forma realista, sem, de maneira autodestrutiva, afastar ainda mais outros países e consolidar o auto-isolamento econômico. America's self-isolation economically. Well, we discussed before how Trump can't... Bem, já discutimos antes como Trump não consegue repatriar a indústria porque suas tarifas impediram isso. As tarifas tornaram os Estados Unidos caros demais em aço e alumínio, em tantas coisas que o país vinha importando. Então, o que Trump vai fazer para tentar compensar o fato de que outros países já nos últimos dias rejeitaram a ideia de realocar suas indústrias para os Estados Unidos? Eles não podem arcar com isso. E Trump está insistindo que os Estados Unidos fiquem com os lucros dessa indústria. Isso significa que qualquer investimento estrangeiro na indústria americana corre o risco de ser perdido. Qual é o problema? Bem, já enfatizei antes. O petróleo e o dólar americano são a chave para a hegemonia dos Estados Unidos. O petróleo é, na minha opinião, absolutamente fundamental. Oil is, I think, absolutely key. Trump's attack on Venezuela is to grab... O ataque de Trump à Venezuela é para tomar seu petróleo, não apenas para gerar lucro para as empresas americanas que assumiriam o controle, mas também para impedir que outros países importem petróleo venezuelano ou refinem esse petróleo para vender. O mesmo acontece com a Argentina.
Por que Trump fez um empréstimo de 20 bilhões de dólares para a Argentina, sendo que não há nenhuma chance de a Argentina conseguir pagar, por motivos que vou explicar? Os Estados Unidos querem duas coisas da Argentina. Primeiro, o controle da sua indústria petrolífera, que ainda é estatal, o mesmo que na Venezuela, tomar o controle do setor de petróleo. E também construir uma base militar na Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, que controla não apenas a rota ao redor do continente, do Atlântico ao Pacífico e vice-versa, mas também o acesso à Antártica. E ontem, o governo Milei deu permissão aos Estados Unidos para começarem a instalar bases militares lá, ignorando toda a aprovação do Congresso na Argentina. E isso criou uma crise. Então você pode ver o que aconteceu. Ontem, o Financial Times publicou um artigo muito claro sobre o fato de que, como os Estados Unidos vão recuperar esses 20 bilhões de dólares. A única maneira de fazer isso é se o FMI conceder mais um empréstimo à Argentina. Um empréstimo perdido, porque os 20 bilhões de dólares serão gastos imediatamente por Milei para sustentar o peso argentino, de modo que as classes mais ricas da Argentina possam transferir seu dinheiro de pesos argentinos para dólares, ouro ou outra coisa, sem a atual relação de preços. Não uma desvalorização, mas um preço em que teriam que receber menos dólares ou menos ouro por seus pesos. Então, esse dinheiro será gasto imediatamente. E quando Milei perder as eleições na próxima semana ou nas duas próximas, então a Argentina vai ficar com esses 20 bilhões de dólares em dívida adicional. Acho que Trump sabe que essa dívida não pode ser paga. E como muitos credores ao longo da história, ele não quer que a dívida seja paga. Ele diz, você não tem dinheiro para pagar? Nos dê sua indústria de petróleo, nos dê suas terras no sul, nos dê isso. Para Trump, as finanças ainda são uma esperança para o novo colonialismo. Você também vê Trump se distanciando do resto do mundo em relação ao aquecimento global. O que ele está tentando fazer? Bem, assim como ele tenta impedir que outros países atendam suas necessidades energéticas com petróleo que os Estados Unidos não controlam, ele tenta impedir que outros países atendam suas necessidades energéticas por meio da energia solar, sem falar na energia eólica ou nuclear, insistindo que outros países dependam inteiramente do petróleo. E ontem, Trump aumentou os subsídios e a venda de grandes áreas de carvão, dizendo que não apenas o petróleo é o combustível do futuro da América, mas o carvão também é o combustível do futuro da América. Isso aumenta a maior ameaça à economia do resto do mundo na forma do aquecimento global, que junto com a ameaça militar é uma ameaça existencial. Outros países, eu acho, precisam perceber por que Trump é tão insistente em se recusar a reconhecer o aquecimento global. É porque o aquecimento global é uma ameaça à capacidade dos Estados Unidos de cortar a energia de outros países, de desligar sua eletricidade, de negar-lhes poder, assim como explodiu o gasoduto do Mar do Norte da Rússia para a Europa. Então, tudo isso se resume ao apoio ao dólar. E é por isso que Trump também anunciou, na última semana ou algo assim, que quer aumentar o uso de criptomoedas, especialmente as stablecoins, que todo o mercado de stablecoins terá seus rendimentos investidos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então ele acredita que essa moda das stablecoins, de alguma forma, vai conseguir financiar o déficit do Tesouro causado pelos cortes de impostos para as classes mais ricas, sua base de doadores, e pela economia, em retração, que continua a encolher. Portanto, todas essas políticas que Trump está tentando implementar têm o objetivo de dizer, sim, podemos conviver com a situação mundial atual e ainda manter nosso controle unipolar ao reindustrializar o país, controlar o petróleo e controlar as exportações agrícolas e o suprimento de alimentos. Bem, isso não funcionou, como você pode ver no mercado de soja.
Todas as ideias de alguma forma, manter a capacidade dos Estados Unidos de fazer outros países pagarem tributo aos Estados Unidos, investindo aqui e transferindo suas próprias indústrias de seus países para os Estados Unidos, comprando, dependendo do gás natural liquefeito dos Estados Unidos em vez do petróleo, não obtendo petróleo da Venezuela, Argentina, Rússia ou Irã, tudo isso está absolutamente destinado ao fracasso. E a única maneira que vejo dele responder, no fim das contas, é pela guerra, dizendo que, se não for do meu jeito, não será de jeito nenhum. Essa é a minha preocupação com a mentalidade de Trump e dos neoconservadores por trás dele. The mindset of Trump and the neocons behind him. Again, I understand the direction Michael is. Deixe-me dizer novamente, eu entendo a direção para a qual o Michael está apontando. Eu entendo a lógica. É uma lógica convincente. É clara. Permita-me apenas comentar falando sobre uma direção alternativa para a qual esses mesmos desenvolvimentos podem nos levar. E é nisso que eu me concentro. Estou percebendo, e tenho certeza de que vocês também, mas estou percebendo algo muito interessante acontecendo praticamente ao mesmo tempo nos Estados Unidos e na Europa. Europa Ocidental, Europa Central e Ocidental. E o que eu percebo é uma ênfase em cortar programas sociais do governo, um reconhecimento de que tudo o que o século XX exigiu em termos de fornecer educação, assistência médica, aposentadorias e infraestrutura social, tudo isso agora é considerado um luxo que nós, entre aspas, o nós majestático, não podemos mais nos dar ao luxo de bancar. The royal we can no longer afford. Why? Well, the bullshit is. Por quê? Bem, a conversa fiada é que estamos sendo ameaçados pela Rússia. Essa é uma parte da história. Ou agora estamos sendo ameaçados pela China. Ok, isso é muito conveniente. Estamos em perigo. Então isso é algo que ameaça todos nós e, portanto, todos devemos sacrificar. E você sabe que quando as pessoas que comandam essas sociedades falam sobre todos nós sacrificarmos, elas sempre excluem do todos nós os ricos e poderosos, que não serão prejudicados. Bem, se você vai se rearmar, se vai gastar uma fortuna, e vamos lembrar, se você olhar para o orçamento americano, tudo está sendo cortado, exceto o setor militar e o novo exército chamado ICE. Certo, agora vamos dar uma olhada na Europa. All right, now let's take a look at Europe. Same thing. The leaders, Macron, Mesma coisa. Os líderes, Macron, Starmer, Merz, estão todos dizendo ao seu povo. O Sr. Merz, notável, se você ler seus discursos, ele simplesmente diz, estamos em perigo, os russos estão ameaçando, vamos reforçar nosso exército e outras coisas não estarão mais disponíveis. Nenhum mistério para o Sr. Merz. Aliás, sua popularidade está despencando. E vou voltar a esse ponto. Já o Sr. Starmer e o Sr. Macron, sua popularidade não está despencando porque já está no fundo do poço, por causa do que disseram e eles mal começaram. Então, última evidência. Você vai notar um reconhecimento estranho por parte desses líderes, dado o plano deles, de que haverá resistência popular. Eles percebem isso nos números das pesquisas, que são péssimos. Eles veem isso no colapso do centro político em seus países, à medida que os extremos de esquerda e direita se tornam relativamente mais fortes. Então temos o Sr. Starmer, que está literalmente indo pelo ralo, e você sabe de qual ralo estou falando, em sua carreira política, que foi de alturas inacreditáveis na última eleição, a uma queda espetacular. Sabe qual é a nova ideia dele para a próxima campanha? Cartões de identificação para todos os cidadãos britânicos, para que o governo possa monitorar melhor. No meio de toda essa turbulência, ele vai gastar uma fortuna para poder controlar, supervisionar e vigiar seu próprio povo. Os franceses já têm há muitos anos a carte de identité, que funciona dessa forma na França. E a Alemanha está, como você sabe, ocupada em banir a extrema-direita política como um prelúdio para tentar fazer o mesmo se a esquerda ganhar força na Alemanha, do jeito que já aconteceu na França, caso os alemães copiem os franceses na unificação de seus partidos de esquerda e em suas ações nas ruas. Então, o que estamos vendo? Estamos vendo esse sistema ciente das mesmas conversas em sua própria linguagem,
paralelas ao que estamos fazendo aqui, se preparando para a luta, se preparando para esmagar o que é o verdadeiro perigo. Porque eles não querem aquela guerra da qual o Michael está falando. Eles entendem o que isso pode lhes custar. Então eles esperam talvez conseguir contornar esse momento de crise da maneira que se esperaria de uma sociedade capitalista, esmagando sua própria classe trabalhadora, tirando riqueza suficiente para que possam acomodar a ascensão dos chineses. Que opção eles têm além da guerra nuclear? Eles poderiam acomodar os chineses, porque poderiam salvar seus próprios privilégios e sua própria riqueza, explorando o próprio povo. Conhecendo eles, conhecendo a coragem que não têm, acho que há uma boa chance de que é isso que vão tentar fazer. E então a questão é, como sempre é a questão, certo? A classe trabalhadora deste país e da Europa vai permitir que isso aconteça. Eles vão permitir que seu padrão de vida seja corroído, como está acontecendo aqui. Eles vão aceitar que o exército do próprio país, que seus impostos financiam, possa ser usado para ocupar as cidades que fornecem a maior parte dos impostos para financiá-lo? Ou será que o absurdo disso permitirá uma política diferente? Richard, o que você está descrevendo sobre os Estados Unidos e a Europa é a guerra de classes. Isso está realmente tomando a forma de uma luta contra a civilização. Pelo menos uma luta contra o caminho que todos nós definimos como sendo o rumo que achávamos que a civilização estava seguindo. Aumento da produtividade, que seria mais amplamente distribuído para elevar o padrão de vida, e nesse processo, produtividade e crescimento geral. E tudo isso está sendo sacrificado com a exata guerra de classes que você acabou de mencionar. Quando os jornais desta manhã noticiaram onde estavam os cortes orçamentários de Trump, os maiores cortes seriam na educação, seguidos pelo atendimento médico. Bem, essas são as duas coisas que a civilização deveria proporcionar por meio do Estado. Um Estado que foi criado ao tirar o poder das mãos de proprietários hereditários e da aristocracia e colocá-lo nas mãos de uma economia, presumivelmente democrática, ou pelo menos de um Estado socialista, administrado que aumentaria a educação, a produtividade, a saúde e promoveria crescimento. Tudo isso está sendo contrariado por Starmer, com sua nova Inquisição, como você descreveu, e por Merz e Macron. E o resultado é que, na minha opinião, há duas coisas acontecendo juntos. E isso é muito sugestivo, o que você disse. Amanhã, o presidente Putin da Rússia vai discursar no Clube Valdai, e é lá que ele expõe o que a Rússia pretende fazer diante de toda essa confrontação que está acontecendo. Bem, na reunião do ano passado, ele chamou a OTAN de um anacronismo flagrante. Bem, isso é verdade. Mas os Estados Unidos, pelo menos sob Trump e os neoconservadores, estão tentando dizer, bem, pode ser um anacronismo, mas vamos restar passado por anacronismo perpétuo, permanente, sem fim. Isso que duas crises. Até agora, temos falado sobre o isolamento geopolítico do Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, em relação ao restante do mundo que não está envolvido nesta crise. É militarista, altamente financeirizado, substituindo o socialismo industrial e o capitalismo industrial pelo capitalismo financeiro. Está se desvinculando do colonialismo, mas também dos resquícios do colonialismo, dívida externa e oligarquias clientes que os governos ocidentais, voltados para a extração de renda, instalaram. Mas tudo isso é uma crise do capitalismo financeiro. E o próprio capitalismo é uma distorção do que as pessoas pensavam que seria o capitalismo industrial, evoluindo para o socialismo. Exatamente o que você descreveu, como o que todos nós defendemos, para que a América e a Europa pudessem ser tão bem-sucedidas quanto a China, por exemplo. E aqui você tem uma economia rentista que está usando uma espécie de esquema Ponzi
um esquema financeiro liderado pelo Federal Reserve, para basicamente vamos apenas dar dinheiro suficiente aos bancos para dar à população dinheiro, uma capacidade de comprar imóveis a crédito, comprar ações e títulos a crédito. Vamos continuar enriquecendo os acionistas, os detentores de títulos, e isso é os 10% da população contra o resto da população. E então, de alguma forma, vamos conseguir mover todo o nosso dinheiro para algum lugar. Bem, isso faz parte do ataque libertário ao governo. E qualquer autoridade que o governo perde sob esse ataque, essa ofensiva, não é só que Trump está desmontando os programas sociais. Ele está desmontando os departamentos do governo que regulam e protegem os consumidores, abolindo a Agência de Proteção Financeira ao Consumidor, abolindo a Agência de Proteção Ambiental. Todos os mecanismos de freios e contrapesos que foram criados para impedir que indústrias corporativas predatórias empobrecessem a sociedade estão sendo desmontados. Portanto, esse rompimento com o modo ocidental de fazer as coisas não é apenas um rompimento com essa financiarização neoliberal e o capitalismo de rentistas. Ele também precisa envolver um rompimento com a guerra de classes, que é o resquício de uma oligarquia antitrabalhista na Argentina, por exemplo, e nos lugares que estamos descrevendo ao redor do mundo, assim como nos Estados Unidos. É por isso que estamos passando por uma crise civilizacional neste momento. Não apenas uma crise militar, haverá uma guerra mundial. Não apenas uma crise ambiental de aquecimento global, mas de fato, qual será a estrutura de governo? Ela vai governar para o 1% ou para a economia como um todo? O 1% quer enriquecer endividando e empobrecendo a economia com austeridade paga a si mesmo. Essa é a alternativa dos Estados Unidos e da Europa ao que costumava ser a definição de civilização. E a questão é, os países do BRICS serão capazes de reconhecer essa guerra de classes, esse aspecto da relação de classes na ruptura internacional que está ocorrendo? Bem, eu acho que a contradição está se tornando muito dolorosa para os libertários. Não que eu me importe. Em outras palavras, o que você está vendo é uma consolidação do poder do governo sendo usada na sociedade civil em uma escala que deve fazer muitos deles desistirem. Quero dizer, você está brincando? Você apoia o Sr. Trump e ele está consolidando um poder governamental destrutivo, do tipo que vocês imaginavam, como alguns deles estão dizendo, que só existia na sua caricatura do socialismo. Quero dizer, vamos ser bem claros. No recente discurso que o Sr. Trump fez na ONU, acredito que foi lá, ou se não, para algum outro público, ele igualou 3 coisas, como sendo seus 3 objetivos. Derrotar aqueles que são anti-americanos, anticapitalistas e anticristãos. Esses são os inimigos internos que ele então pediu para o exército lidar. Ok, para um libertário isso não é algo apropriado para o governo fazer, nenhuma dessas coisas. Porque isso exige, se você está falando sério, coisas como enviar tropas para cidades, o que normalmente não é uma prioridade nas agendas libertárias. Nunca vi isso lá. Você teria que atribuir isso a eles como algo inconsciente, ou então que todos eles são, sabe, mentirosos congênitos. Então acontece que para o Sr. Trump tentar fazer o que estamos discutindo aqui, ele teria que violar os compromissos libertários. Isso é chamado de contradição interna ao que ele está tentando fazer. Olha, você pode usar o governo dessa forma, mas vai perder um grupo, mas há outras pessoas que você também vai perder. Atacar as cidades que eles continuam mencionando é atacar os democratas. Isso também não era uma ideia libertária, de que a forma de lidar com republicanos versus democratas é enviar tropas, se você tem a presidência, para cidades controladas pelo outro partido. Um precedente que, no caso de um presidente democrata, vai trazer consequências muito dolorosas para essa sociedade. Eu acho que eles não têm a menor ideia do que estão fazendo quando o Sr. Trump diz: "Eu não vou deixar Mamdani comandar a cidade de Nova York caso Mamdani vença."
Ele está, do seu jeito habitual e fanfarrão, reconhecendo apenas metade da contradição. A vitória de Mamdani depende do Sr. Trump. É um efeito do Sr. Trump. Não quero, de forma alguma, tirar o mérito da campanha realmente brilhante que Mamdani fez, a seu crédito. Muito inteligente, muito cuidadosa, muito eficaz. Very smart, very careful, very effective. But I'm sure, if he were sitting here, would admit. Mas ele, tenho certeza, se estivesse sentado aqui, admitiria, e quer ele admita ou não, vou afirmar, que sua campanha está sendo feita contra Trump, como eu aconselharia a fazer. Eu moro aqui na cidade de Nova York. Posso garantir que a cidade de Nova York é esmagadoramente hostil ao Sr. Trump. E uma das razões pelas quais Eric Adams teve que desistir, o prefeito em exercício fica em quarto lugar em todas as pesquisas, de 4 candidatos. Ele não se sai tão bem quanto o republicano, Sr. Sliva. E ele tem a mesma chance de se tornar prefeito que eu e Michael temos, ou seja, nenhuma. Então, o que temos? Temos o Sr. Cuomo como substituto de Trump. E as coisas estão indo tão mal que Cuomo, que queria concorrer contra Trump, agora está meio que concorrendo ao lado dele porque está tão sem esperança para ele. Bem, o Sr. Trump produziu. Well, Mr. Trump has produced. Mr. Trump is now, and look, he could try in the. O Sr. Trump agora, veja, ele poderia tentar nos primeiros meses dizer que tudo foi herdado. Agora isso acabou. Os números horríveis de emprego, isso é responsabilidade do Sr. Trump. Seu grande programa para trazer empregos de volta é um enorme fracasso. Ah, claro, ele vai culpar tudo que puder em outra pessoa. Mas nós temos o jogo fácil. A culpa é dele. Mamdani é culpa dele. A crescente presença socialista em muitas cidades do país, isso é culpa dele. A extrema-direita, isso é culpa dele. Ele está permitindo tudo isso. Ele está produzindo um conflito civil que pode explodir. E se isso acontecer, estou muito confiante de que um enorme número de eleitores nos Estados Unidos, se chegar a esse ponto nos próximos 6 meses, vai culpá-lo. E se ele não entender isso, ah, meu Deus, ele vai estar em apuros. Oh boy, is he going to be in trouble. Richard, Richard, minha definição, meu entendimento de libertarianismo é diametralmente oposto ao seu. O libertarianismo foi criado como um Estado policial centralizado, basicamente um poder centralizado. Ele começou com a escola austríaca do individualismo como um ataque à economia clássica e, essencialmente, ao socialismo e às lutas que ocorriam na Rússia. Conflitos armados em Viena. O libertarianismo quer acabar com o governo. Ele criou uma narrativa da história econômica, de como toda a civilização econômica poderia ter existido sem qualquer papel para o governo, agências reguladoras, sem qualquer capacidade do governo de interferir na iniciativa privada. Se você desmonta o poder do governo, quem vai fazer o planejamento e alocação de recursos da economia? Wall Street. O libertarianismo sempre foi uma defesa de Wall Street, não do governo. Defense of Wall Street, not the government. Control of wealth and the rich, not government. Controle da riqueza e dos ricos, não do governo. Bloqueio absoluto de qualquer tentativa do governo de interferir no mercado, ao taxar mais os ricos, interferir oferecendo assistência médica e educação gratuitas, e não deixar isso para o livre mercado, fazendo com que as pessoas entrem em dívidas para a vida toda para conseguir uma educação ou atendimento médico. O libertarianismo é, numa palavra, fascismo. Desde o início, é isso que ele é. E isso exige um Estado policial para ser imposto. O libertarianismo é a doutrina do Estado policial para libertar o mercado dos socialistas. E fico feliz que você tenha mencionado Mamdani em Nova York. Ontem de novo, talvez anteontem, Trump disse que agora que há uma paralisação do governo que começou ontem, ele disse, vamos começar a demitir funcionários públicos. E vou me concentrar nos estados que votaram nos democratas. States that have voted Democratic. We're going to fire Democratic. Vamos demitir funcionários públicos democratas em Nova York, Massachusetts, Califórnia, Illinois. Ele destacou onde vai desmantelar o governo. Bem, você pode imaginar o que isso vai causar. Isso vai aumentar a pobreza, o crime, o sofrimento, as execuções hipotecárias,
o ICE. Por isso ele está movendo não só o ICE, mas como você mencionou, o exército para essas cidades para impor, não apenas para atuar como polícia para prevenir o crime, mas um exército para combatê-lo da forma como exércitos fazem. E o outro ponto que você levantou, o primeiro ponto, foi mencionar o cristianismo. E fico feliz que você tenha mencionado isso, porque não discutimos isso antes. Mas é muito importante para o presidente Putin. Para o presidente Putin e para grande parte do mundo, a ideia deles de cristianismo é o que restou do cristianismo original. A ortodoxia oriental, a Igreja Ortodoxa grega e russa. Putin e falantes de russo falam continuamente sobre o ataque do catolicismo romano, iniciado no século II, para criar as cruzadas, destruir Bizâncio, o Império Bizantino, destruir a Igreja Ortodoxa Oriental, organizar as cruzadas, lutar, enfraquecer e saquear Constantinopla, e elas tivesse recursos para se defender das invasões túrquicas que se seguirem. Toda essa história das cruzadas e da intolerância da religião católica romana, em comparação com a tolerância da religião ortodoxa oriental na época, é uma história viva para a Rússia e para os demais. As cruzadas e a luta da Igreja Cristã Ocidental para destruir o que restava do cristianismo original e da Igreja Ortodoxa são vistas como um ensaio geral para todos os conflitos atuais e o contexto narrativo para a luta contínua entre os cristãos ocidentais, que é uma decadência e a sobrevivência de uma sociedade cristã mais neossocialista, mas existe uma sociedade cristã, uma de ajuda mútua, apoio e tolerância. Mutual aid, of support, of tolerance. You could call it a unipolar domestic society. Você poderia chamar isso de uma sociedade doméstica unipolar, assim como uma sociedade internacional unipolar. Tudo isso tem uma base religiosa na Rússia, muito semelhante à base do socialismo na China e, antes disso, ao confucionismo. Estamos lidando não apenas com uma mentalidade econômica predatória do Ocidente, esses são a maioria global, mas também com uma mentalidade religiosa, ética e social que está em jogo aqui. E os Estados Unidos não vão falar sobre as cruzadas, intolerância e as características dessa mudança cultural. Mas acredite, na Rússia e na China, é sobre isso que eles estão falando. Quero, se puder, se houver tempo, Nima, dizer algumas palavras sobre o libertarianismo. Pense nisso da seguinte forma, com ironia. Os libertários ficaram tão frustrados durante a maior parte do século passado, especialmente com a ascensão da economia keynesiana, quando tiveram que enfrentar um movimento social, em grande parte bem-sucedido, que dizia que se você deixar o capitalismo nas mãos da iniciativa privada, acaba tendo a Grande Depressão. E por isso, é necessária a intervenção do governo. O governo precisa ter uma política fiscal, o governo uma política monetária. Ele precisa compensar a demanda insuficiente na economia privada por meio de déficits. Se for necessário, o sistema monetário precisa ser manipulado, a quantidade de dinheiro, as taxas de juros e assim por diante, para administrar um capitalismo que, se não for gerenciado, se autodestruirá. O grande medo da Grande Depressão é que a classe trabalhadora se levante e diga: já tivemos o suficiente desse sistema. Ele é instável demais. As crises são frequentes demais. Chega. Keynes salva o sistema, mas ao preço de o governo assumir um papel central. Os libertários ficam horrorizados. Eles representam aquela parte do capitalismo que odiava o governo, lembrando das monarquias absolutas do feudalismo, das quais o capitalismo surgiu, e contra as quais cunhou a frase "deixem-nos em paz", ou seja, laissez-faire. Deixem que façamos por conta própria. Então eles têm esse compromisso profundo de não ter um governo. Que ironia, que doloroso, que eles precisem recorrer ao governo para salvar o sistema deles. Então eles se entregam uma fantasia, é isso que o libertarianismo significa para mim, a fantasia de que eles poderiam ou conseguiriam funcionar sem o governo. E assim eles se tornam, no mau sentido da palavra, religiosos.
Eles se entregam a uma espécie de fantasia utópica sobre a ausência de governo. E agora, aqui estão eles, confrontados novamente com a mesma frustração, porque a única maneira de caminhar em direção à ausência de governo é ter uma ação massiva do poder estatal contra todas as instituições acumuladas. Então, é claro, o pobre libertário vai perceber que o poder do governo cresce e cresce cada vez mais. Eles estão presenciando o mesmo espetáculo desencadeado pelo Sr. Trump que costumavam odiar em Franklin Roosevelt. Não há escapatória, vocês, pobres, iludidos. O governo faz parte da sociedade, a menos, é claro, que você adote a abordagem marxista e veja o governo como a expressão de uma sociedade dividida em classes. Se você pensa assim, então pode ter a ideia de que se conseguirmos desenvolver uma economia sem classes opostas, eliminamos a necessidade de um governo como mediador. Mas para quem quer se manter longe do marxismo, não pense nem por um minuto no que acabei de dizer. Mantenha-se puro, mantenha-se limpo. Evite essa tradição marxista e apenas vá à igreja no domingo. Bem, Richard, é claro que você está certo ao dizer que o libertarianismo e grande parte do cristianismo são uma fantasia. Eu prefiro pensar nisso como uma história de fachada. Sempre foi uma história de fachada, dizendo que somos éticos, que defendemos a liberdade, que defendemos a prosperidade, mas do que eles realmente gostam? A igreja sempre apoiou, uma vez que foi romanizada no Império Romano e tirada das mãos dos primeiros cristãos. Sempre foi. A religião era uma ferramenta, o ópio do povo, pode-se dizer. É uma fantasia. É o ópio do povo. É para afirmar ser progressista e se importar com as pessoas e proteger os pobres. Ela odeia os pobres. Na verdade, ela ama os ricos. Não ama os pobres. Ama os ricos. E isso inclui, amar os ricos inclui compartilhar sua antipatia e antagonismo em relação aos pobres e seu ódio de classe contra os trabalhadores, de fato. Então esse é realmente o problema. E não é só é que o cristianismo e o libertarianismo andam juntos. Eu acho isso hipócrita. Então, para a maioria dos seguidores, é uma fantasia. Ela é projetada para ser uma fantasia por um pequeno núcleo no topo, os bispos no cristianismo, os cardeais, a liderança e os seguidores, as ovelhas na base, o pastor e as ovelhas. Essa não é a ideia socialista do tipo de reforma sobre a qual estamos falando. Eu sou mais crítico politicamente e desconfiado de como vamos iluminar esses aspirantes a cristãos, esses aspirantes a libertários. Como dizemos, se vocês querem seus ideais, eles são exatamente o que você tem falado, Richard. Deixe-me terminar lembrando a todos do professor de Marx, Hegel. Marx escreve, sim, que a religião é o ópio do povo, mas ele também escreve ali mesmo que ela é um refúgio em um mundo sem coração. Ele entendia por que as pessoas abraçam a religião, o que elas estão buscando e a necessidade de nós, que somos críticos, nunca esquecermos a verdadeira função que ela cumpre, as reais necessidades às quais ela responde. Mesmo que não gostemos de como essa resposta funciona, é melhor entendermos a que ela responde, para que possamos compreender que nossa tarefa é, em parte, criar uma resposta alternativa, que é, de certa forma, se me permitem, sobre o que são essas conversas semanais. Sinceramente, muito obrigado, Richard e Michael. Esclareci o Simpson. Se cuide. Se cuida. Até mais.